Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de análise de dados com as linguagens Python e SQL. E nessa aula a gente vai fazer uma análise dos valores relativos de vendas. Valores relativos são valores percentuais lá, que são a parte dividida pelo todo, né? Então para fazer isso, a gente vai utilizar uma query relacionada à consulta aqui de informações, pegando algumas informações do nome da companhia, que comprou, a cidade, o país, ordem dos produtos e por aí vai. Então eu vou primeiro executar aqui as nossas informações de conexão, né? Não vou passar novamente aqui porque a gente já viu nas aulas anteriores. Vou pegar a consulta para a gente estudar o que nós estamos trazendo aqui do SQL. Então vou executar a consulta aqui para a gente. Vou até tirar essa questão aqui, ó, para ficar mais fácil a visualização. Então, a primeira coisa que a gente está fazendo aqui, ó, a gente está indo lá na tabela Orders para pegar o Order ID, que está aqui, ó. Depois, na tabela Customers, para pegar os valores relativos a Company Name e a cidade, que está aqui, ó. Depois a gente está indo lá na Customers para pegar o país também, está aqui, tá aqui. O Employee Name da tabela, que a gente faz aquela questão de juntar o nome e o sobrenome. Order Date, a tabela de categorias, a tabela de produtos para saber o que foi vendido, a quantidade que foi vendida, o preço unitário, a soma dos dois que está aqui, ó. A gente está trazendo a Order Details e os cálculos selecionados a quantidade. Então, a gente está partindo da tabela de... Deixa eu limpar aqui, né, para fazer novamente, porque já bagunçou um pouco. A gente está partindo aqui o select da nossa tabela de orders e faz o join com essas tabelas que tem aqui, utilizando estes predicados de junção que a gente tem aqui, que estão relacionados nas tabelas. E no final ali, a gente faz uma ordenação pelo campo Order ID da tabela de orders, que é esse camarada aqui, ó. A gente faz a ordenação por esse cara aqui. Então esse é o resultado da nossa consulta SQL, que está o resultado dela aqui. Agora a gente vai voltar lá para o Python para entender que análises a gente pode fazer partindo desse pressuposto aqui. Então vamos lá. Vou abrir o meu notebook aqui novamente. Então tá aqui a consulta, vou executá-la. Executamos a consulta, peguei as 10 primeiras linhas. Então a primeira coisa que a gente está fazendo aqui, ó, fazendo a cópia do dataset, fazendo a cópia desse resultado todo aqui e jogando uma variável do tipo dataframe chamado pedidos. Segunda coisa, a gente vai fazer um fatiamento aqui, ó. A gente está pegando só cujo o nome da categoria do produto seja condimentos aqui, ó. Então a gente está fazendo fatiamento pegando só esses valores. Se nesse exercício você quiser pegar o Grains and Cereals aqui, itens de produção, você fica à vontade para trocar. E você vai trocar essa variável aqui, ó. Você vai colocar uma dessas variáveis aqui no lugar de condimentos. Após isso, o que a gente faz? A gente faz aqui um agrupamento baseado no país que foi feita a venda. Então a gente faz o agrupamento baseado no... Vou pegar a caneta diferente aqui. Baseado no país que foi feito a venda. Na coluna Total Price, então a gente pega essa coluna aqui e agrupa aqui para o país. A gente reseta, faz um reset no index para quebrar aquela suposta hierarquia que a gente tem lá como indexação, para trazer isso para o modelo tabular para a gente poder analisar. A gente faz o ordenamento aqui, ó, pela coluna Total Price, ok? E aqui, vou até pegar de outra forma aqui, a gente faz aquele cálculo para capturar os valores relativos, em que a gente pega aqui a parte, né, e divide pelo todo e multiplica esse resultado por 100. Então, como é que a gente sabe que é o todo que a gente está pegando aqui, ó? Porque a gente divide esse valor aqui, ó, pela soma do total price dessa coluna aqui. Então, a gente soma esses valores e depois divide por cada valor da linha aqui, ok? Aqui, o que a gente está fazendo? A gente está usando aquela nossa funçãozinha que a gente tem lá de formatar valores para tirar, para deixar com duas casas após a vírgula. Aqui a gente está transformando a coluna percentual
para o tipo float, para a gente poder fazer a análise lá embaixo, trazendo ela para o tipo float e mostrando só os primeiros 5 registros dos datasets aqui que a gente alterou. Então, vamos executar, aqui já está executado, eu vou executar essa parte aqui, que para ele trazer para a gente aqui já ordenado, já com valor percentual, com várias casas após a vírgula. Aqui eu trago isso tudo para 2 casas após a vírgula e defino ali o tipo de dado float. Aqui, o que a gente está fazendo? Olha que interessante. Eu estou pegando o def pedidos, aqui, estou fazendo uma cópia dele para os dados, porque qualquer alteração que eu faço no def pedidos vai reverter, refletir nisso que a gente tem aqui. Pego novamente ali e faço a conversão lá para valores, e aqui ó, eu troco a vírgula. Lembra que a gente tinha aquela questão de ele utilizar a vírgula para separar as casas, as unidades de milhar? Então a gente tira a vírgula aqui e substitui para nada, para não fazer essa separação, e passo novamente para float aqui. Por quê? Porque se eu usar essa função, por que eu estou passando para float? Deixa eu explicar melhor. Porque se eu usar essa função str replace aqui no campo float, vai me retornar um erro, porque ela só pode ser executada em colunas do tipo string. Por isso que eu transformo ela para float novamente aqui, ok? E aqui eu já faço, na mesma célula aqui, ó, eu já faço a criação do nosso gráfico. Importa aqui, eu já importo aqui o Plotly Express, faço a importação dele aqui e já gero o meu dashboard aqui, o meu gráfico, com os valores que a gente tem aqui. Então, vamos executar essa parte aqui também. Deixa ele gerar, ele gerou aqui pra gente, ó. Os valores relativos, tudo, 16%, 15% para a Alemanha, primeira venda que a gente tem para os Estados Unidos. E de novo a gente tem aqui, a gente está importando aqui da biblioteca Plotly o Figure Factory para a gente criar uma tabela, e a gente cria aqui um Table Data. Esse Table Data vai pegar na nossa coluna, da nosso data frame dados, somente as colunas Country, Total Price e o percentual. E aqui eu crio o objeto, né? O objeto do tipo Figure Factor, com o Create Table para criar minha tabela, e peço para ele mostrar a tabela aqui embaixo. Então, com isso, ele vai gerar para a gente, gerou a tabela aqui para a gente. Ó. Isso a gente não tinha visto ainda. Então, agora a gente tem a tabela. Se você quiser utilizar, que é interessante, né? Usar o gráfico e usar uma tabela para definir embaixo aqui. O que a gente tem aqui? A gente tem o país, né? O país, o total price, tanto que foi vendido para esse país, e o que representa este total price, o que representa esse total price no todo, no caso, 16%. O Brasil aqui tem 12 mil dólares vendido e representa 10% do total aqui. Beleza, pessoal? Então, nesse caso, a gente aprendeu, além de tudo agora, a montar uma tabela também. Então, vejo você na nossa próxima aula. Até mais.